Olá, gente, tudo bem? Estou eu aqui de volta, meio que dando uma continuidade ao vídeo que eu fiz na semana passada sobre ansiedade na infância e adolescência. Pois bem, eu falei, na verdade, no início do vídeo, eu falei muito sobre como funciona a terapia na infância e adolescência. E isso gerou um ótimo acesso ao vídeo, me deixou muito feliz. Eu vi o número de pessoas que têm interesse nesse assunto e o número de profissionais que têm dúvidas em como ocorre esse atendimento. No caso, eu falei muito sobre a infância e alguns profissionais, colegas de trabalho, me perguntaram como que eu faço no caso dos adolescentes, que realmente são um público bem mais difícil, de mais difícil acesso e de mais difícil aceitação da terapia inicialmente. Porém, gente, eu sou apaixonada por esse público, porque depois que eles passam a gostar, passam a se interessar pela terapia, eles são um público muito engajados. Eles simplesmente têm uma motivação para terapia imensa e o melhor, eles gostam de estar aqui. Eles dão valor a isso, tá? Claro que isso depois de um tempo. Então teve uma pessoa que num grupo que eu divulguei o meu vídeo, que me perguntou como que eu faço esse contato inicial com o adolescente. Como eu expliquei no vídeo anterior, o primeiro contato, também no caso de adolescentes, ou seja, no caso de pessoas menores de idade, se faz inicialmente com os pais. Então, a primeira consulta eu não vejo o adolescente, eu ainda não o conheço, só o conheço através da ótica do pai ou da mãe, ou seja, do responsável, né, que venha para a primeira entrevista, para a anamnese. E aí, gente, você tem que ter, o primeiro cuidado que o profissional tem que ter, o que vai atender um adolescente, é de não se deixar levar pela impressão do cuidador, pela impressão do responsável, porque é muito comum chegar pai, mãe, meu filho é depressivo, então, meu filho é muito ansioso, meu filho é muito rebelde, meu filho é muito isso, meu filho é muito aquilo. E aí, se o profissional se deixar levar por essa visão, já vai criar uma resistência que não é bacana, tá? Vai criar uma resistência ali sem necessidade e talvez dificulte esse processo do atendimento. Então, o ideal, gente, é manter a mente aberta. A primeira dificuldade que a gente enfrenta no atendimento de adolescente é isso, manter a mente aberta. Ouvir o que o cuidador, que o responsável tem a dizer, sim. Tomar nota. Eu, particularmente, eu não gosto de anotar as coisas enquanto a pessoa tá falando. Eu deixo para anotar depois, a não ser dados objetivos, né? Data de nascimento, número de telefone, esse tipo de coisa, alguma data específica de algum evento, esse tipo de coisa realmente eu procuro anotar na hora, porque senão depois eu vou acabar esquecendo. Mas informações gerais, como por exemplo o comportamento desse adolescente, coisas que ele já fez que não sejam tão objetivos, eu costumo deixar para anotar depois, porque eu, talvez pelo treino, não sei, eu tenho uma boa memória para isso e não aconteceu ainda de eu esquecer alguma informação desse tipo. Mas se você acha que você não consegue, o que eu aconselho é peça licença, né, para a pessoa que tá ali no seu consultório, diga que você precisa tomar nota daquilo para não esquecer, porque são informações importantes, e aí você anota enquanto fala. Eu particularmente evito, porque eu gosto de prestar atenção no gestual, eu gosto de prestar atenção na atenção que o paciente tá, que aquela pessoa que tá ali, né, o entrevistado no caso, tá dispensando a você, no olhar, se tem olho no olho, se não tem, se aquele adulto é agitado, porque às vezes a queixa dos pais, é muito comum isso acontecer. Eu tenho um filho, seja criança ou adolescente, muito agitado, mas aí aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquela tia, gente, eles também são muito agitados, eles estão no consultório o tempo todo mexendo, balançando perna, e aí, claro que essa criança ou esse adolescente podem estar espelhando o comportamento dessa pessoa. E aí já é um dado para terapia, já é uma coisa que a gente vai tomar ali como nota e saber, bom, realmente isso aí pode estar acontecendo, pode estar influenciando. Essa é uma coisa, gente. Aí, ok, passamos pela primeira entrevista com o responsável.
chegamos na consulta com o adolescente. Nesse caso, eu tô falando especificamente do adolescente. Porque eu falei lá atrás, no outro vídeo, que criança a gente usa jogo, a gente usa fantoche, a gente usa uma série de artifícios para quebrar gelo. E com adolescente? Não dá, gente. Com adolescente, eu não, assim, eu tenho sim um arsenal de coisas dentro do consultório que eu possa vir a utilizar com adolescente. Mas eu não costumo receber o adolescente com fantoche, porque ele vai achar que eu estou infantilizando, que eu não dou a devida importância, que eu acho que ele é criança. E, gente, basta tentar lembrar um pouquinho de quando nós éramos adolescentes. Nenhum adolescente gosta de ser taxado de criança ou de responsável, que é o que é muito comum acontecer, que os pais sempre falam, não sabe o que quer da vida. Ok, tá? Ok, talvez realmente não saibam, mas não é por isso que a gente tem que ficar jogando isso na cara deles o tempo todo. Então, primeira consulta com o adolescente, a primeira coisa que eu faço é ouvir o adolescente. Então, geralmente, vou até fazer aqui agora, a psicóloga Ellen está aqui numa consulta, e aí eu costumo fazer o seguinte: olá, tudo bem? Meu nome é Ellen, eu sou psicóloga. Eu queria saber de você, por que você acha que você está aqui no consultório? Veja bem, tô te perguntando porque sim, eu sei que você sabe que seu responsável já veio aqui na semana passada, já conversou comigo e ele tem as queixas dele, mas eu quero saber de você. Você acha que os motivos que ele acha que você tem que vir para terapia, você acha que tem fundamento? Você concorda com isso ou você não concorda? Você acha que você precisa estar aqui ou você não acha? Você acha que é uma besteira dele? Veja bem, inicialmente pode parecer que eu estou minimizando, diminuindo aquele responsável que levou. Mas não, gente. Eu tô querendo dizer para esse adolescente que eu compreendo que talvez ele não saiba o que ele tá fazendo ali. Que eu compreendo que o pai, a mãe, o cuidador dele tem uma queixa, mas ele talvez não compartilhe dessa queixa. E, gente, pode parecer bobagem, mas para eles isso faz uma diferença imensa. Quando a gente dá voz a esse adolescente, para ele é como ganhar na loteria, porque em nenhum lugar dão voz a eles. Eles chegam em qualquer lugar, porque é coisa de adolescente. Porque você faz isso, é coisa de adolescente. Você é rebelde, coisa de adolescente. Você fez isso porque... Gente, isso é um saco, tá? Falando abertamente, isso é um saco. Porque venhamos e convenhamos, ninguém gosta de ser taxado de nada. Porque ela fez isso porque ela é psicóloga. Eu não gosto desse tipo de comentário. Não, às vezes eu não fiz porque eu sou psicóloga, às vezes eu fiz porque eu gosto de fazer, porque eu me sinto à vontade. Enfim, por N motivos. Ou porque alguém me pediu, mas não é porque eu sou psicóloga. Então, ser taxado, esses rótulos que a gente cria, gente, não, para qualquer coisa, em qualquer situação já é chato. Para um adolescente, é mais chato ainda. Desculpa, mas aqui a gente vai falando, e aí a garganta vai ficando seca. Bem, então continuando. O acesso ao adolescente eu costumo fazer dessa forma, e honestamente falando pra vocês, eu ainda não tive uma vez em que isso tenha dado errado, tá? Talvez por sorte, não sei, mas isso sempre até hoje deu certo comigo em relação ao atendimento com adolescente. E a partir daí, gente, é só alegria. No primeiro momento, às vezes, ele tem ainda aquela resistência de chegar e dar um retorno, de dizer o que acha. Ainda tem, às vezes, aquela resistência de expor os seus sentimentos. E a maioria dos adolescentes realmente usa terapia inicialmente para falar mal dos pais. Mal dos responsáveis. Porque ele não me entende, porque ele acha que eu não sei de nada que eu quero da minha vida, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero dela. E, gente, é importante a gente dar voz a esse tipo de coisa. Para eles, isso é essencial. Ninguém mais dá a voz a eles para que eles possam falar dessa maneira. Então, aqui eu deixo claro que, sinalizando que é porque eles são pais, que é porque eles querem sim o bem dele, mas eu também sinalizo que, claro que você tem a sua razão, é chato realmente todo mundo achar que a gente não sabe o que é da nossa vida, e aí a gente começa a fazer as intervenções.
Mas você já pensou se de repente você chegar, sentar e conversar com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu responsável? Será que ele não seria capaz de entender um pouquinho melhor o seu lado? Você já tentou? A maioria deles dizem, não, eu nem tento, porque eles nunca me ouvem. E aí eu falo, que tal a gente fazer um teste? Vamos tentar? E aí, alguns tentam, outros não. Aí já depende de cada caso, depende de cada patologia, enfim. Mas é um artifício. Passado esse momento inicial, um adolescente já tá ali na terapia já há um tempo. Muito bacana avisá-los que você vai dar o feedback pro responsável. Olha, como você ainda é menor de idade, eu ainda preciso dar um retorno ao seu responsável. Então, eu vou precisar marcar uma consulta com ele para dizer como está o andamento da nossa terapia, do nosso processo terapêutico. E aí eles não gostam, tá? Eles não gostam. Eles falam que não tem porquê, que não entendem para que fazer isso, porque aqui é o momento deles, enfim. E aí que a gente tem que deixar bem claro a nossa ética profissional, que não é nenhuma mentira. Olha, fique tranquilo, eu não vou passar para ele nenhum dado objetivo da sua terapia, não vou contar para ele nada que possa invadir a sua privacidade, mas eu preciso dizer sim, porque ele que te trouxe aqui com uma queixa específica. E eu preciso dar um retorno, saber o que ele tá achando, se ele acha que você tá melhorando em relação a isso ou não, se ele ainda tem essa queixa. Então, gente, é importante o tempo inteiro nós jogarmos limpo com o adolescente. Porque se ele souber pelo pai ou pelo responsável que seja, que o responsável esteve com a gente não comentou com eles, acabou o processo terapêutico, tá? Aquele adolescente não vai mais confiar em você, aquele adolescente não vai mais querer voltar pra terapia, ou se vier vai vir obrigado, e aí é como se começasse tudo do zero. Então, gente, respeitar o adolescente, dar voz ao adolescente, evitar ser sugestionado pela opinião do responsável e estabelecer uma relação de confiança. Essas questões, jogar limpo mesmo, jogar aberto, essas questões são pontos essenciais para um atendimento psicoterápico com um adolescente, ok? Espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês. Falei um pouco rápido para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu pretendo gravar outros vídeos falando sobre outros assuntos relacionados ao atendimento na infância e na adolescência, principalmente na adolescência, porque eu percebo que esse público está precisando de uma atenção especial, ok? Então até a próxima e a gente se vê.